Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa leitura em Isaías 47 e 48 e vamos também ler Tiago, capítulo 2. Temos aqui mais uma vez aqui a menção da Babilônia. Babilônia que não tinha ainda invadido Jerusalém, mas Deus, na sua onisciência, sabia e já havia decretado a queda da Babilônia, mesmo antes dela ter sequer conquistado o povo de Judá, de Jerusalém. Desça e sente-se no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez está descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sedenta, ou melhor, fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse: Eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, mas nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto. Você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma: Eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia: Não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma: Eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem. Eis que serão como palha, e o fogo os consumirá. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Uma profecia a respeito da Babilônia, de como ela seria desolada, destruída de forma muito repentina. Capítulo 48. A infidelidade de Israel é repreendida. Escutem isto, casa de Jacó. Vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor,
e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Olha aqui, expressões da dureza do coração do povo de Deus. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu. Agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu sou o primeiro, também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu, eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio, não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Aqui tem uma nota dizendo que essa frase, essas palavras podem ser uma resposta de Ciro a Deus. Tanto que está até destacada do bloco anterior e do bloco seguinte, né? Realmente difícil entender essa frase agora. Porque a última vez que falou de Ciro já faz algum tempo. O Ciro é da Pérsia. O capítulo anterior, o 47, fala da Babilônia. Então, difícil saber agora exatamente quem é esse que está dizendo: agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Creio que faça sentido como uma aplicação cristológica, uma frase que poderia ser atribuída ao Redentor, ao Salvador, né? Creio que faça mais sentido do que atribuir a Ciro, mas fica aqui a dúvida. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, e o que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar.
Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anunciem isto com voz de júbilo. Proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede. Quando ele os levava pelo deserto, fez brotar para eles água da rocha. Fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Muito bem, agora vamos ao texto de Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados na lei como transgressores. Espero que tenha ficado claro aqui na leitura, irmãos, que tratar com parcialidade é tratar de modo diferente. Tratar bem alguém por alguma razão e tratar mal uma outra pessoa por critérios errados. Isso é parcialidade. Ser imparcial é tratar todos da mesma forma, de uma forma respeitosa, de uma forma que seja boa, né, que a pessoa se sinta bem. É tratar de modo imparcial. Versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que são julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse é um texto bem controverso, né? Um dos mais complicados, porque na teologia do apóstolo Paulo, a salvação é pela fé.
E aqui Tiago parece dizer que não, que a salvação não é pela fé, que a salvação é pelas obras. Mas, na verdade, nenhum nem outro eles não estão se contradizendo aqui. Porque quando Paulo diz que a salvação é pela fé, ele não está dizendo que a fé não seja acompanhada de boas obras. Pelo contrário, é o mesmo apóstolo Paulo que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que diz logo depois que nós somos obra de Deus, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então não há contradição, pelo contrário, são verdades, a mesma verdade dita de duas perspectivas diferentes. A salvação é pela fé e essa fé salvadora, ela se manifesta inevitavelmente por meio das obras, por meio de atitudes coerentes com a fé professada, atitudes de amor ao próximo, como já foi mencionado nesse capítulo. Versículo 18. Mas alguém dirá: você tem fé e eu não tenho obras? Perdão. Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, olha só, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Quer dizer, as obras sem fé não salvam. E a fé sem obras é uma fé inexistente. Então, a fé salvadora é necessariamente acompanhada de obras. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. É pela fé somente, mas uma fé que é acompanhada de obras. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Rabi foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, as obras é como o corpo da fé. A fé é, é, um, é uma certeza, é uma convicção, é algo que não se pode ver. Como é que ela se manifesta? Como é que ela pode ser vista? Por meio das obras. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa leitura de Tiago, porque somos aqui desafiados, Senhor, a agir com imparcialidade, cuidando de todos, independentemente de sua condição financeira, de condição de vida. O Senhor nos ensina a praticar o amor, a procurar com zelo te obedecer. E nessa parte final, aprendemos, ó Deus, a importância de termos obras que acompanhem a nossa fé. Que o Senhor nos ajude não somente a crer, mas a viver na prática os frutos de uma fé verdadeira, uma fé genuína. Te agradecemos também, ó Deus, pelos capítulos lidos de Isaías, que trataram a respeito da destruição e condenação da Babilônia muito tempo antes, até mesmo de a Babilônia ter conquistado Jerusalém. Vemos, ó Deus, a tua chamada, a tua advertência ao teu povo quando anda negligente, quando anda com o coração duro. Então, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai, a não termos o coração endurecido, mas procurarmos andar humildemente diante do Senhor, procuremos andar em justiça, em santidade, expressando a Deus os teus atributos na nossa vida.
Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.